Salve, salve galerinha, salve, salve rapaziada, professor Darley Barbosa aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos ver aqui, pessoal, mais um conteúdo, né, da disciplina de aprofundamento de matemática, onde nós vemos a formação ali da exponencial de Euler, né? Então a gente vai chegar nessa ideia através da noção intuitiva de limites, né? Olhando para esse limite que nós temos aqui, pode parecer uma coisa de outro mundo, pode parecer um pouco difícil de se fazer, mas nós vamos conseguir resolver isso daqui usando esse conceito, tá certo? Então vem comigo, vamos lá para essa nossa questão, para a gente conseguir resolver esse nosso probleminha aqui do conteúdo de limites, né? Observem comigo que primeiro nós temos que lembrar que o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende ao infinito, esse limite é igual ao número de Euler, tá certo? Então, sabendo disso, nós vamos fazer algumas manipulações algébricas aqui, tá ok? Para a gente conseguir chegar aqui ao nosso resultado. Então, o primeiro passo que nós vamos observar, nós vamos reescrever esse nosso limite. Por quê? Nós temos aqui o número x mais 1, né? Então, eu tenho que toda essa fração está sendo elevada a x mais 1. Se toda essa fração está sendo elevada a x mais 1, significa que, na realidade, esse limite quando x tende a mais infinito, você não precisa colocar o mais, tá? Com 2x sobre 7 mais 2x, assim, certo? Elevado a x, eu posso dizer que isso aqui está sendo multiplicado por 2x sobre 7 mais 2x. Se a gente aplicar aqui a propriedade da potenciação, a gente vai ver que de fato isso aqui está acontecendo, né? Então vamos colocar aqui um colchetezinho, ó. A gente vai ver que de fato isso aqui aconteceu. Quando eu multiplicar essas bases aqui, eu vou acrescentar mais uma aqui no expoente, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque nós vamos precisar fazer algumas manipulações algébricas aqui. Porque se a gente viesse aqui e substituísse esse x por infinito, eu teria 7 mais 2 vezes infinito, eu teria infinito em cima, infinito embaixo, elevado a infinito mais 1, isso aqui daria tudo infinito. E não é esse o resultado desse limite. Infinito sobre infinito poderia dizer, por exemplo, que é 1. E então, eu não posso operar dessa maneira. Então, nós vamos fazendo algumas manipulações algébricas para conseguir resolver esse nosso problema. Observem comigo que existe uma propriedade dos limites que diz que o limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, aqui eu tenho um produto, né? Então, eu tenho que o limite desse produto é igual ao produto desses dois limites, do limite desse vezes o limite desse. Então, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que eu escrever o limite quando x tende ao infinito de 2x sobre 7 mais 2x elevado a x vezes o limite de 2x sobre 7 mais 2x, certo? Com x tendendo ao infinito. Eu tenho que esse produto aqui, eu posso reescrever ele dessa maneira. Agora, nós vamos mexer aqui, nós vamos manipular algebricamente, porque esse limite aqui eu conheço. Eu preciso ver se eu consigo fazer isso aparecer aqui dentro. É essa a minha intenção, tá bom? Então, olha só. Eu vou fazer primeiro colocando esse x em evidência, tudo bem? Então, eu vou colocar esse x em evidência tanto aqui quanto aqui. Então, como que ficaria? A gente teria o limite de... Eu vou só trocar a ordem ali, tá? X vezes 2, que dá 2x, certo? Sobre... Eu vou fazer bem assim, bem passo a passo, para ficar bem compreendido cada procedimento que nós tomamos aqui, tá bom? Sobre... eu vou colocar o x em evidência, então eu vou colocar aqui x que multiplica. Toda vez que eu coloco um número em evidência, eu estou dividindo todos por ele. Então, é 7 sobre x mais 2x sobre x, que é o próprio 2. Percebam que se eu fizer x vezes 7 sobre x, vai ficar 7x sobre x, corta, 7. X vezes 2, 2x. Então, volto para o que eu tinha antes, certo?
Isso daqui tudo está elevado a x. E multiplica, então, pelo limite de x vezes 2 sobre x, que multiplica 7 sobre x, desculpa, mais 2. Que desce um pouquinho mais esse parênteses aqui, tá bom? Coloca um colchetezinho aqui só para mostrar que é o limite da expressão toda. Nosso x, sempre lembrando, ele está tendendo ao infinito, tudo bem? Então, agora observem que nós podemos dividir aqui, né? Ó, x dividido por x vai dar 1, e aqui também x dividido por x vai dar 1. O que nos resta, então, é limite de 2 sobre 7 sobre x mais 2, aqui está no denominador, isso tudo elevado a x, vezes o limite de 2 sobre 7 sobre x mais 2. Aqui, pessoal, lembrando que nosso x está sempre tendendo ao infinito, tudo bem? Agora, observem comigo. Por exemplo, o limite do produto é o produto dos limites, assim como o limite também da divisão, né, é a divisão dos limites. Então, eu tenho aqui que esse limite, eu tenho o limite de 2, certo? Sobre o limite de 7x mais 2. Só que quem é o limite de 2? É o próprio 2. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui é colocar esse 2 em evidência, tudo bem? Vou colocar esse 2 em evidência. Posso fazer isso de ambos os lados, tá certo? Então, vou fazer aqui e vou fazer do lado de cá também. Então, nós vamos fazer que é o limite de x tendendo ao infinito. Então, colocando 2 em evidência, eu já tenho 2 em cima, certo? Vai ficar sobre 2, que multiplica 7 sobre 2x. Por quê? Porque, como eu disse, pessoal, eu divido todo mundo pelo número que eu estou colocando em evidência, mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever essa expressão de cima. Podem fazer o teste. 2 vezes 7, deixa escrito como 2 vezes 7, não escreva 14. Mais 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes 7, corta, e ficaria 7 sobre x mais 2, tá bom? Isso aqui está elevado a x. Isso aqui está elevado a x, vezes esse mesmo limite, e mais uma vez, colocando em evidência, também na parte de baixo, nós teremos 7 sobre 2x mais 1, e isso aqui tudo está sendo multiplicado por 2, tá? Você pode escrever o 2 antes ou depois, que não faz diferença, tá? Então, vou escrever ele depois aqui, ó, faz diferença. Então, x tendendo ao infinito. Volta a setinha aqui, tá dando para entender aí, né? Então, x tendendo ao infinito. Agora, observem que, novamente, o que nós podemos fazer é dividir um pelo outro. E o que vai nos restar aqui o número 1, certo? E aqui também vou fazer a mesma coisa, e aqui vai restar o número 1. E aqui também é o número 1, mas 1 multiplicado por qualquer coisa, você não precisa colocar um 1 lá de novo, tá bom? Então, continuando nossas expressões aqui, nossa operação algébrica, nós teremos que o limite, quando x tende ao infinito, de 1 sobre 7 sobre 2x mais 1, certo? Isso aqui tudo está sendo elevado a x, vezes... Bom, pessoal, nós temos o limite de 1. Quem que é o limite de 1? É o próprio 1. Então, eu tenho 1 sobre... Aqui sobrou quem embaixo, pessoal? Vocês concordam comigo que quando eu colocar aqui, nessa expressão aqui de baixo, o 2 tendendo ao infinito, o 2 é um número muito grande, muito grande, muito grande, e o 7 fica fixo lá. Se eu fizer 7 sobre 10, eu terei 0,7. Se eu fizer 7 sobre 100, eu estou pondo um número cada vez maior embaixo, eu terei o número 0,07. Se eu fizer 7 sobre 1000,
nós teremos, 1000 aqui, nós teremos o número 0,007. E assim sucessivamente, pessoal. Quanto mais nós aumentarmos o denominador, mais esse número está chegando perto de zero. Então, em algum momento, ele vai acabar zerando, vai ser tão insignificante, vai ser tão 0,0000007 que vai ser a mesma coisa que nós considerarmos que ele é o número zero. E 0 mais 1 é o próprio 1. Então, o que nós teremos aqui é que toda essa expressãozinha aqui de baixo, ela vai tender a 1, né? Esse limite está chegando próximo de 1. Então, nós temos que o limite de 1 é 1, 1 sobre 1 dá o próprio 1. Então, essa expressão aqui, essa segunda parte aqui da expressão, toda ela é igual a 1. Isso aqui é igual a 1. Certo? Espero que tenha sido bem compreendido. Porque nós temos o limite de uma divisão, vou fazer aqui no rascunho para a gente apagar depois, tá bom? Nós temos o limite de 1 sobre 7 sobre x mais 1, que é o que sobrou. Eu estou fazendo como rascunho aqui, e o x está tendendo ao infinito. Isso aqui é a mesma coisa que nós escrevermos limite de 1 com x tendendo ao infinito sobre o limite de 7 sobre x mais 1 com x tendendo ao infinito. Como eu disse, se esse número aqui de baixo for cada vez maior, ou seja, ele está indo para o infinito positivo, nós teremos uma sequência de zeros aqui cada vez maior antes do número 7. Então, nós temos que isso aqui vai tender a zero, certo? Esse número vai chegando perto de zero, só que eu tenho um 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Aqui em cima, então, a gente tem que é igual a 1. E aqui embaixo eu tenho 0 mais 1, que também é 1. Então, eu tenho 1 sobre 1. E 1 sobre 1 é igual a 1. Tudo bem? Então, é basicamente isso que eu quis demonstrar aqui nesse exemplo anterior. Tudo bem? Então, vamos apagar isso daqui. Certo? Vamos apagar isso daqui. Então, como eu disse, essa expressão aqui é igual a 1. Então, isso aqui é vezes 1. Nem precisa escrever esse 1, tá bom? Porque 1 que multiplica qualquer coisa sempre vai ser a coisa que o 1 está multiplicando, tudo bem? Então, agora vamos observar novamente aqui, vamos passar um traço para a gente continuar fazendo do outro lado. Vamos observar que agora o que nós temos, vou até trocar a corzinha aqui do nosso pincel, o que nós temos agora, nós chegamos que em um limite, toda essa expressão aqui, ela nos trouxe a esse novo problema. É o limite de 1 sobre 7 sobre 2x mais 1 com x tendendo ao infinito elevado a x. Pessoal, cuidado, essa mesma analogia que nós fizemos aqui, não posso fazer aqui embaixo, porque todo esse número está sendo elevado a x. Ali eu não tinha ele elevado a nada, por isso que eu pude fazer a análise tanto da parte de cima quanto da parte de baixo separadamente. Aqui eu tenho que toda essa expressão está sendo elevada a x. Portanto, nós vamos reescrever isso dessa maneira. Nós vamos escrever que nós temos o limite de 1, certo? Porque é 1 elevado a x, isso daqui é x tendendo ao infinito. Limite de 1 elevado a x sobre, aqui é x, viu, pessoal? Só ficou meio ruim. 1 elevado a x sobre 7 sobre 2x mais 1, também elevado a x. Porque é assim que a gente pode escrever uma potência de uma fração, certo? Então, eu elevo tanto o numerador quanto o denominador à mesma potência. Só que vocês concordam comigo que 1 elevado a x é igual a 1 sempre, não importando o valor de x, sendo ele positivo, negativo, não importa. Como esse nosso x é um número infinitamente positivo, então ele vai ser positivo, não importaria também, mas ele vai ser positivo. E não importa a potência, isso aqui sempre é igual a 1. Então, nós já temos uma seguinte definição. Nós temos o seguinte, nós temos novamente agora o limite de 1
sobre 7 sobre 2x mais 1 elevado a x, certo? Vocês concordam que uma potência como essa, nós podemos reescrevê-la assim, aqui eu tenho que x tende a infinito, tudo bem? Nós podemos reescrevê-la passando, então, essa parte de baixo para cima e invertendo o sinal do nosso expoente, certo? Então, aqui é a mesma coisa que eu escrever, que nós temos o limite com x tendendo ao infinito de 7 sobre 2x mais 1, só que agora, isso daqui tudo elevado a x. Se eu colocar 1 aqui embaixo, não vai fazer diferença, porque de todo jeito a gente viu que vai dar 1. Então, a gente tem que esse x aqui vai ficar negativo, porque agora eu inverti a minha fração. Então, como eu inverti minha fração, o 1 está ali embaixo, só não preciso escrever ele novamente, né? Da mesma maneira que a gente tem que 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. A gente não escreve esse 1 ali embaixo, não é verdade? Então, não nos interessa escrevê-lo ali, não tem necessidade, certo? Agora, observem comigo o seguinte, essa expressão, ela está muito parecida com a nossa expressão inicial. Vou só reorganizá-la aqui, então eu tenho que é o limite de x tendendo ao infinito de 1 mais 7 sobre 2x elevado a x, certo? Então, está muito parecida já com a expressão que nós tínhamos ali. É negativo, tá? Aí, negativo. Está muito parecido já com a expressão que nós tínhamos ali. Agora, observe, então, que nós ainda temos algumas manipulações algébricas que nós podemos fazer. Porque não importa quem seja esse x, não importa se ele é um x, se ele é um y, se ele é um k, se ele é um z, eu vou tentar fazer aqui a propriedade de troca de variável, tá bom? Então, como que eu vou fazer? Vocês concordam que, se eu quiser escrever, vou fazer aqui de novo no nosso rascunho, o número 7 sobre 2x, eu posso escrever ele como sendo 1 sobre 2x sobre 7? É a mesma coisa? Professor, será que é? Eu acredito que seja, porque olha só, quando a gente tem uma divisão de frações, né, a gente conserva a primeira, 1 é igual a 1 sobre 1, né? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Quem que é o inverso dessa segunda? 7 sobre 2x. E multiplicação de frações é a direta, né? Então, ficaria sendo 7 sobre 2x vezes 1 sobre 2x. Então, portanto, a gente pode sim dizer que isso aqui é a mesma coisa que 7 sobre 2x. Então, é isso que eu vou reescrever aqui embaixo agora, pessoal. Olha só. Então, nós vamos reescrever essa expressão como sendo o limite com x tendendo ao infinito de 1 mais 1 novamente sobre 2x sobre 7 elevado a menos x. Professor, mas por que o senhor fez isso? Não vai adiantar. Observem que vai sim. Vocês concordam que eu posso multiplicar isso daqui por 2 vezes 7 e dividir por 2 vezes 7, que é a mesma coisa que eu ter multiplicado por 1, não é? Então, eu fiz isso de propósito, desmembrei esses números aqui, coloquei 2 vezes 7 propositalmente, porque olha o que vai acontecer agora, pessoal. Eu vou pegar e vou passar esse 2x, esse 2 multiplicando por x, então eu vou fazer o seguinte, olha, aqui nessa expressão, vamos aqui no nosso rascunho novamente, nós temos menos x vezes 2 vezes 7 sobre 2 vezes 7. É a mesma coisa que eu fizer 2x vezes menos 7, não dá na mesma? Porque vai continuar sendo negativo em cima, sobre 7 vezes 2. Eu só troquei a ordem, certo? Então, o que eu tenho aqui é que essa expressão pode ser escrita dessa maneira. E isso aqui é igual eu escrever 2x sobre 7, que multiplica menos 7 sobre 2, certo? Então, é isso que eu irei escrever no lugar dessa expressão, tá bom? Então, nós vamos escrever que é o limite com x tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre 2x sobre 7 elevado aqui a
esse número, 2x sobre 7 vezes menos 7 sobre 2, certo? Pessoal, aqui nós temos uma coisa muito interessante, potência de potência. Se nós temos duas potências que estão sendo multiplicadas uma pela outra, na realidade, esse número do lado de fora, ele está elevando toda a potência de dentro. Ou seja, nós podemos colocar aqui um colchete e dizer então que esses números aqui estão sendo elevados àquele número do lado de fora. Vocês concordam com isso? Isso é uma realidade, né? Então, se esses números, se você fizer essa multiplicação aqui, você vai ver que volta para o que nós tínhamos antes, tá bom? Se fizermos aquela multiplicação ali, aqui está fechadinho, tá bom? Então, observem que o que nós temos aqui na realidade é que outra propriedade dos limites pode ser aplicada, que o limite da potência é a potência dos limites. Nossa, professor, agora confundiu tudo. Vou só reescrever aqui, vocês vão entender na hora. Vocês são muito ativos aí, estão ligados aí no nosso probleminha, tá bom? Olha só. Pessoal, desculpa aí eu estar falando bem um pouco mais baixo, espero que o microfone esteja pegando, porque está tarde da noite, senão acorda os vizinhos, já é de madrugada. Então, o que acontece aqui, pessoal, é que nós temos o seguinte, nós vamos reescrever isso como sendo a potência do limite. Então, nós temos o limite de 1 mais 1 sobre 2x sobre 7. Pessoal, já poderia ter transformado isso daqui. Estou fazendo assim propositalmente para ficar bem didático e bem separadinho para vocês entenderem. 2x sobre 7. E isso daqui tudo está elevado a menos 7 sobre 2. Tudo bem? Agora percebam que o que eu vou fazer é, eu vou dizer que 2x sobre 7 é igual a y. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não tenho, esquecemos de colocar aqui que é x tendendo ao infinito. Eu não tenho, então, que o meu x tende ao infinito. Se essa expressão aqui tende ao infinito, aqui embaixo tende ao infinito, e esse número aqui também tende ao infinito, certo? Então, eu tenho 1 sobre infinito, e aqui eu tenho infinito no expoente, certo? Então, eu vou dizer que o meu y agora é que está tendendo ao infinito, porque esse número ele tende ao infinito, vocês concordam? Então, eu vou só reescrever aquilo ali agora como sendo o seguinte, olha só, nós temos então, vou deixar aqui, olha só, na canetinha amarela, o limite com y agora tendendo ao infinito, porque onde eu tinha 2x sobre 7, eu vou colocar y tendendo ao infinito, de 1 mais 1 sobre y elevado a y, e isso aqui tudo elevado a menos 7 sobre 2. Olha que interessante, professor, porque agora nós percebemos que esse carinha aqui de dentro, ele é exatamente esse carinha que nós tínhamos aqui. É exatamente o número de Euler, certo? Então, porque não importa quem é a incógnita, né? Então, nós temos que essa nossa expressão é a seguinte, isso aqui é E, que é o número de Euler, elevado a menos 7 sobre 2. O colchete, portanto, se torna desnecessário e nós temos que esse resultado é E elevado a menos 7 sobre 2. Essa é a nossa resposta final, tá bom? Deixa eu só consertar aqui, colocar esse I um pouquinho mais para baixo, para poder ver que na realidade aquele ali é a nossa potência, tá bom? Então, E elevado a menos 7 sobre 2 é a nossa resposta final. Morreu o probleminha, tá salvo. Viu só, pessoal? Olhando de início o problema, sem tentar fazer as devidas expressões algébricas, a manipulação algébrica aqui, a gente pode pensar que está difícil. Mas depois que você pegou o jeito, se você não sabia até agora, depois que você viu, acabou. Você agora já sabe. Porque agora que você pegou o jeito, você pode falar, professor, agora está fácil. Siga nosso canal, curte, comenta, compartilha. Se tiver algum exercício, alguma atividade de aprofundamento de matemática, ou de qualquer outra disciplina associada à matemática que você queira que nós tentamos resolver aqui para você,
Bota aí nos comentários, nós vamos tentar fazer um vídeo para te ajudar. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão.